Em dose dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betiol e eu sou Michele Carvalho e como mulheres completamente diferentes, nós estamos aqui, mulher, neste episódio para transformar a tua vida como um único propósito. E hoje nós vamos falar sobre a fé que transforma, né, Michi? Uau! Descubra o poder de crer no invisível. Poderoso, né? Tu costuma exercitar esse poder de crer no invisível, mulher? Porque a gente tem feito isso como um hábito já, Somos né? a prova, né? Somos a prova de um milagre de Deus, né? Muito bom. E nós vamos começar falando... Para quem chegou aqui nesse canal agora, aproveita, se inscreve, curte, comenta aí fé, né? Compartilha com as tuas amigas, familiares, né? Para que vidas sejam transformadas, né, Michelle? Exatamente. Então já dispara aí no aviãozinho, né? Coloca ali no compartilhar, na verdade, para todas as mulheres que fazem sentido na tua vida, principalmente, porque coisa boa a gente compartilha com quem a gente gosta, né? E talvez se tem alguém aí que tu não goste também, manda para essa pessoa ser transformada. Amém. E o que é a fé, amiga? A fé é acreditar naquilo que a gente não vê, no invisível, né? Exato. Acreditar sem ver. Sim, muito bem. Nós temos duas fontes muito preciosas na palavra que nos fala sobre fé, né? Primeiro que a fé, ela vem pelo ouvir e não só pelo ouvir. É ouvir a palavra de Deus. A Bíblia, né, o nosso manual de instrução, ela é muito clara quando ela fala isso, né? Não é só o ouvir, mas é ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? E a gente tem numa passagem bíblica algo muito específico que fala o que é a fé, né, Tati? Tu lê pra nós? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, na verdade, fala de todos os heróis da fé, né? Exato. E ao longo desse episódio que a gente vai falar sobre fé, a gente vai trazendo a existência, né, sobre esses heróis da fé. Exatamente. E, gente, é tão forte, é tão precioso que a fé, então, ela é aquilo que nós esperamos, né? E como é que você espera algo? De que forma você espera algo sem visualizar algo, né? Duas coisas que caminham muito, muito juntas com a fé é a visualização, né, Tati? E a verbalização. Por quê? Porque a gente só vai trazer à existência aquilo que nós verbalizarmos. Exatamente. E isso baseado no próprio Deus. Hoje nós somos o templo do Senhor. Hoje nós carregamos o próprio Deus em nós, né? E através disso, nós somos também imagem e semelhança dele e nós temos acesso a tudo que pertence a ele. O que eu quero dizer com isso? Que Deus disse lá em Gênesis e tudo começou a existir, né? Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja divisão entre a parte seca, né? E a parte que tivesse água, e houve. Então Deus disse e as coisas começaram a se tornar, a existir. Deus poderia ter estalado os dedos? Poderia, né? Porque ele é Deus. Mas ele nos traz um exemplo perfeito daquilo que ele fez, né? Ele nos ensina, né? Ele nos ensina, porque se a gente for pensar numa questão humana, hoje nós reproduzimos o que a gente vê nos nossos pais. E Deus, né, como um bom pai, o próprio Jesus disse, só faço aquilo que eu já vi o meu pai fazer, né? E então, Deus nos deixou esse exemplo, verbalize, fale. E junto com isso, nós temos também a questão da visualização, né? Ali em Hebreus 11, eu acho que a gente tem aqui, né? Nos fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Como você espera algo que você nem sabe o que é? Não tem como você esperar por algo, né? Por exemplo, tem um milagre que hoje você espera que aconteça na sua vida, em qualquer uma das tuas áreas, seja um casamento, seja um filho, seja a cura de alguém. Tu tem um milagre hoje que pra ti realmente é só por um milagre de Deus? Eu tenho os meus, a Tati tem os dela, né?
E, gente, isso é tão profundo que o que acontece? A gente visualiza o meu caso, eu visualizo o meu casamento, eu espero um casamento de determinada forma. Hoje um casamento um casamento com princípios bíblicos, um casamento onde eu seja verdadeiramente respeitada, amada, cuidada, né? Um casamento, por exemplo, onde eu possa viver uma família segundo a palavra de Deus, segundo o que a Bíblia fala sobre família. E eu visualizo isso. Então eu espero por isso, né? E o esperar, né, só para também tudo que é óbvio precisa ser dito, né? Trazer clareza. O esperar significa que em algum momento eu, a Mishi, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com os nossos anseios, Exato. verbalizamos para o Pai, né? Verbalizamos. Meu sonho eu espero que no meu casamento seja dessa forma, né? Então é verbalizado para o Senhor. Nós, enquanto seres humanos, a gente tem muito a questão de compartilhar com o outro. Vou contar algo pra Mishi, que é um sonho meu, é uma pessoa que eu confio, vou compartilhar com ela. Mas quando a gente tá falando em esperar no Senhor, a primeira pessoa, porque Deus é uma pessoa, a primeira pessoa que eu devo compartilhar é com o Espírito Santo, né? Compartilhar com ele quais são os nossos sonhos, né? Olha, o meu sonho é casar, né? Como o exemplo da Mishi. Casar. Como vai ser o meu casamento? Eu vou verbalizar para o Espírito Santo, né? Até antes de iniciar aqui o episódio, nós estávamos comentando sobre o tempo que a gente vive hoje, né? Exato. A gente vive num tempo em que a gente temos muitos especialistas, né? Pessoas extraordinárias, realmente referência dentro daquilo que pregam, dentro dos conceitos, enfim, que elas vivem, mas a Bíblia como a gente já mencionou em outros momentos, é um manual completo. Tudo que a gente precisa está ali, né? Ela nos ensina passo a passo de como a gente precisa conduzir a nossa vida. As pessoas podem ser, sim, uma inspiração, mas também a gente precisa ter cuidado, né? Quais são os valores? Quais são os princípios que essa pessoa carrega, né? Porque às vezes essa inspiração pode nos levar para um caminho contrário do que Deus tem preparado para nossa vida, né? Sim. E, gente, é tão preciosa essa questão da fé. Então vamos lá, pega papel e caneta para que você não esqueça, porque talvez no meio desse episódio você receba algo da parte de Deus vindo pela fé, porque aqui você vai estar ouvindo da palavra dele. Então, aproveita, pega papel e caneta para que você possa anotar essas informações, essas referências bíblicas e que você possa meditar em relação a isso. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. E como que ela se manifesta? Ela vai se manifestar através do nosso relacionamento com Deus, com certeza. Jesus, ele é o nosso mediador a Deus, né? Ele é quem faz essa parte de ponte, né? Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo, ok? E nós somos mediador do Senhor nessa terra para manifestar a glória dele, principalmente por meio da fé. Então, duas coisas bem importantes que vão andar junto com a fé. A questão da visualização. Então, para ti que já conhece essa história, porque é impossível de não conhecer, de Adão e Eva, por exemplo, né? Lá em Gênesis 3:6 vai falar que Gênesis 3 começa, né, falando sobre Satanás indo lá, né, a serpente indo lá e falando para Eva, né, para ela visualizar a árvore da vida. E através disso ele traz uma mensagem carregada através da visualização, que é fazendo com que ela se imaginasse sendo semelhante a Deus, né? E é tão poderoso que eu vou ler para vocês o que diz ali em Gênesis 3:6, que fala o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se abster discernimento. Então isso é tão profundo e é tão forte que o próprio diabo usou a visualização. Ele fez Eva se enxergar. E a partir do momento em que ela visualizou aquilo, que ela enxergou aquilo, ela começou a desejar aquilo, né? Então é muito importante a gente ter esse feeling, né? Esse cuidado com a visualização. A gente pode usar para o bem, a gente pode também usar para o mal, que é o exemplo da mulher de Jó.
De Jó não, perdão, de Ló. O que a mulher de Ló teve a ver com tudo isso também? Quando... Eu vou passar a referência bíblica que depois vocês podem procurar também, tá? Lá em Gênesis 19, o versículo 17 diz, né, fala ali sobre a questão de Ló. Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por conta, né, de tudo que estava acontecendo naquela cidade e tudo mais, por conta do pecado. E aí, Deus ele deu uma orientação para Ló, que era sobrinho de Abraão, para que ele pegasse a família dele e saísse. E ele disse, não olhem para trás. É uma coisa tão simples, tipo assim, só anda, não olha pra trás. Sabe nesses filmes de ação que acontece esse negócio? Ou dos filmes de terror que antigamente a gente assistia, né? Não olha pra trás. Só uma instrução, né? Era só uma instrução, algo simples, não olhe pra trás. E a mulher de Ló, ela desobedeceu com o desejo de voltar a ter a vida que ela tinha, né? Com o desejo de não se desprender daquilo que ela conseguia visualizar. Olhando para o passado, ela olhou para trás e ela foi, né, feita ali uma questão, se tornou uma estátua de sal. Então, é tão precioso, gente, que na palavra de Deus a gente tem todas as respostas. E me né? lembrou também de um agora eu não tenho a referência, né, mas de um versículo ali da palavra que conta a parte ali da história de Moisés, né, sobre a questão deles saírem do Egito, né, e muitas vezes o povo ali reclamando com Moisés, com Deus, de no Egito tinha isso, tinha aquilo, então comparando ao que eles viviam lá, que eles eram escravos. Exatamente. Né? Sabendo que Deus estava levando eles para Canaã, onde eles teriam a terra prometida, só que eles não conseguiam Visualizar, exatamente. E a importância dessa visualização em todas as esferas da nossa vida, né, Michi? Exato. E, gente, a questão da visualização, ela é tão profunda, ela é tão forte, que aquilo que tu trouxe, Tati, em relação, né, os coaches de hoje em dia, cara, os multimilionários, entendeu? Assim, ó, se tu for ouvir os relatos deles, eles têm um painel de visualização de planos da vida deles para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Eles têm isso. E por que eles têm? Porque eles entenderam quão precioso é visualizar aonde eles querem chegar, mesmo que ainda eles não tenham chego naquilo. E aí eu quero compartilhar com vocês algo muito precioso que o Senhor ministrou de forma muito individual comigo, que está lá em Abacuque. Abacuque é um livro bem pequenininho da Bíblia, ainda do Velho Testamento, e ele era um profeta queixoso, né? Ele era um profeta queixoso. E aí teve um momento que Abacuque, ele disse que ele ia se posicionar, né, numa torre alta lá, e ia esperar o Senhor vir e agir sobre ele. E aí é tão precioso que o Senhor responde a Abacuque. E ele diz o seguinte: então o Senhor me respondeu. E olha o que Deus disse para Abacuque: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, parafraseando, que nem diz, né, o nosso pastor querido, gente, Deus estava dizendo assim: meu filho, me fala, escreve, enxerga, sabe? Detalhes. Exato, me diz o que tu quer, que aí eu vou fazer. Então, muitas vezes a gente tem o hábito de fazer orações vagas ao Senhor. Orações preguiçosas, sabe? Do tipo, Deus, o Senhor sabe o que eu desejo no meu coração. Então, escuta a minha oração, mas seja detalhista. Deus é um Deus de detalhes. E Deus conhece o coração e sabe como cada um é, né? Daqui a pouco é melhor falar, ou daqui a pouco é melhor escrever, né? E retomando o que tu trouxe, que eu comentei aí antes a respeito dos especialistas, dos coaches, né? Dos mentores, não significa que eles não tenham conhecimento, bem pelo contrário, né? Eles são especialistas dentro disso, né? Deus usa pessoas, exatamente, né? Eles são instrumentos, porque Deus está usando pessoas, e muitas vezes são pessoas que não são cristãs, né? Mas são pessoas que têm um conhecimento gigante dentro daquilo que pregam, né? E daí vem aquilo que tu comentou. Se fala muito hoje sobre mapas mentais, né?
Então, Por quê? dos sonhos, o que que tu quer da tua vida? E hoje a gente vive o que a gente está vivendo, agora falando da minha vida e da Michi, porque em algum momento Deus colocou uma pessoa, ou mais de uma pessoa ao longo dessa jornada, né, que nos ajudou a trazer à existência o que a gente sonhava. E coisas que muitas vezes, hoje, que a gente está vivendo, que a gente está vivendo, a gente tem clareza. Lá atrás foi pela fé. Lá atrás a gente viveu realmente, vamos dar um passo de fé, vamos fazer isso porque a gente não sabe o que Deus tem preparado, mas vamos fazer porque se Deus direcionou, né? E hoje a gente compreende o porquê. Então tem coisas que Deus vai ministrar ao teu coração que talvez não faça sentido. E realmente Deus coloca as coisas no nosso coração que naquele momento não faz sentido. Ele vai te dar uma palavra, né? Isso a gente a gente tem que reforçar com vocês. Tu vai sentir paz, tu vai sentir que o Espírito Santo, né, ministrou o teu coração, mas quando Deus está falando contigo, quando é algo vindo dele, ele vai falar contigo através da palavra. Ele pode usar pessoas, ele pode usar profetas, né? Mas ele vai ministrar contigo na palavra, né? Deus fala na palavra, tá? Exatamente. Isso é algo muito precioso, né? Que a gente tem vivenciado, né, Tati? E outra coisa também que tu comentando ali, eu me lembrei que eu acho importante, né? A questão da palavra. O diabo, né? O inimigo, Satanás, seja qual o nome que você quiser usar, ele sempre quer se comparar a Deus. Ele quer se mostrar um Deus, né? Ele não deixa de ser um Deus aqui do mundo, né? Mas ele é limitado, ele já é um perdedor, né? Exatamente. Então, ele vai criar situações, mostrar coisas que daqui a pouco é algo realmente que em algum momento tu verbalizou e que tu sonhou, vai colocar pessoas, né, dentro de cada experiência de cada um, né, mas em algum momento ele vai falhar. Quem é perfeito é só o Senhor. Então, ele vai dar a maçã, né, assim como tu falou ali, para Eva, vai mostrar ali a maçã, é uma escolha tua, se tu vai comer ou não. Depois ele vai simplesmente sumir. Porque o encardido, que nem diz a minha amiga, né? Que nem diz a Nath, ele é astuto, né? E ele é o tentador, tá? Ele não é a tentação. A tentação é o que já existe dentro do teu coração. Então, ele só vai te tentar com algo que já existe dentro de você. E é algo muito precioso que você tem que ter esse cuidado. Porque nós viemos a partir do momento da queda de Adão e Eva, por uma escolha que eles fizeram por conta da visualização, né? De se imaginarem, usaram para o mal, e cá estamos nós com a semente, né, o DNA pecaminoso dentro de nós. Então a gente tem essa índole má, a gente tem essa índole ruim também dentro do nosso ser, né? Essa questão egocêntrica dentro de nós. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aquilo que nos tornava escravos desse DNA pecaminoso nos liberta. Nos tornamos santos? Não, né? Porque aí é uma caminhada, são decisões. O que acontece? A partir do momento em que você recebe o Espírito Santo de Deus, você tem o poder do próprio Deus de tomar decisões que sem ele você não conseguiria sozinho. Então hoje nós somos livres. Nós somos livres em que sentido? Hoje a gente tem o poder da escolha. A gente escolhe. E aquilo que era impossível vencer, né, de coisas que nós fazíamos, é impossível vencer a mentira. Talvez para você que não tem o Espírito Santo, porque eu sou o tipo de pessoa que não usa mentira, né? Então, coisas muito bobas assim, que você se torna escravo pelo fato de não ter o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sabe? Então nós somos, a partir do momento em que nós aceitamos esse Senhor como único e suficiente nas nossas vidas, né, Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez por nós na cruz, nós nos tornamos livres. E através disso, nós damos espaço dentro do nosso ser, do nosso corpo, para que o nosso espírito viva, para que o nosso espírito tenha o sopro de vida do próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então, a partir dali, a gente começa a ter vida. E é tão precioso que é só por meio do Espírito Santo de Deus que você vai conseguir ter uma fé inabalável. É somente através do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus dentro de você, que você vai conseguir visualizar coisas que o próprio Deus sonhou contigo. Hoje a Tati, né, tá aí com muitas novidades. Eu creio que quando você estiver assistindo
esse episódio aqui já tenha sido lançado, né? Porque as coisas estão acontecendo numa proporção muito rápida e pela graça do Senhor. E hoje ela tá, tanto ela quanto eu, né? Nós estamos vivendo coisas as quais nós escrevemos de forma detalhada há um ano atrás, né, amiga? Nem um ano, exatamente, né? E para te dar uma dose de fé hoje, há 2 anos atrás, eu gravei um vídeo falando que o Senhor, ele ministrava ao meu coração que o start do meu ministério, que o start da minha vida seria por meio das redes sociais, né? Como isso poderia acontecer? Na hora, eu gravando o vídeo, eu expliquei, eu disse, não sei, mas Deus chama as coisas loucas desse mundo, né? Não sei. E por um tempo eu orei em relação a isso e deixei diante do Senhor, até que o Senhor me desse uma palavra. A partir do momento em que o Senhor me deu uma palavra com a direção e a confirmação daquilo que Ele já tinha ministrado no meu coração, de um sonho que Ele teve comigo, de algo que Ele sonhou para minha vida, para os meus dias, né? As coisas começaram a fluir. E hoje nós estamos aonde? Falando do amor de Cristo, falando de quem Ele é, exercendo de certa forma já o meu ministério de missões, né? Falando desse Deus grandioso, desse ato de fé que eu tomei lá atrás, de ouvir, visualizar, me imaginar, né? E estar aqui hoje falando para ti através das redes sociais, através aqui do YouTube, através do Instagram. Então, Deus, ele é maravilhoso. E para que você comece a visualizar os sonhos dele na tua vida, é importante que você tenha ele como teu único e suficiente Salvador. E que você comece não só escrever a visão como Abacuque fez, sabe? Que você verbalize. Que você verbalize, né? E realmente, aquilo que tu falou, que é o nosso versículo, né? Realmente, Deus, ele escolheu as coisas loucas. E lá atrás, tu achava algo louco, né? Totalmente. E tu tá vivendo. Hoje, ela, juntamente comigo, a gente tem o canal aqui no YouTube. Ela hoje é profissional da área de marketing, então coisas impossíveis acontecem se a gente entrega ao Senhor. Entrega primeiro a Ele e deixa as coisas acontecerem. A gente não pode verbalizar os nossos sonhos para qualquer pessoa. E aproveitando esse gancho, amiga, eu quero te lembrar que também há um ano atrás nós participamos, nós aprofundamos o autoconhecimento, né? E nesse período nós conhecemos a Renata, né? Vivenciamos algo extraordinário com ela e ela também tinha um grande sonho, né? Um dos, né? E esse sonho hoje se tornou realidade, Exatamente. Né? Hoje a Renata, pela graça do Senhor, pela bondade dele, né? Realizou o sonho dela, né? A Renata hoje é a nossa patrocinadora, ela tem uma empresa que é completa, limpeza profissional, ela tem uma empresa que faz toda essa parte de limpeza pós-obra, né? Além disso, ela inaugurou recentemente, né? Quando o episódio for lançado aí, ela já vai estar com a loja bombando, já está com a loja dela bombando, né? Uma loja física localizada aqui em Bento Gonçalves. Na descrição desse vídeo a gente vai colocar maiores detalhes. Então, se tu precisa, né? O pessoal que mora aqui em Bento Gonçalves precisa de algum item de limpeza, toda essa parte da casa, né? Ela é a pessoa ideal, né? A empresa dela é ideal para tua necessidade, mulher, né? A gente que gosta de cuidar da casa, perfeito. Mulher de Provérbios cuida da casa, tá? Anotou isso, né? Mulher de Provérbios 31 cuida da sua casa. Então, se tá faltando limpeza de forma até pesada, muitas vezes aí, mulher. Exatamente. Busca pela Renata, pede pra ela que ela vai conseguir te orientar da melhor forma possível para que tu faça a faxina. Amiga, quero trazer à existência também um versículo que a gente deixou anotado aqui sobre o escudo da fé, algo que a gente ora muito, né, nos nossos momentos de oração em dose dupla, né? Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, toda essa parte de ataques espirituais, né, as influências malignas, as tentações, porque eu trouxe Efésios 6, tá? Quando eu conheci a Mishi lá algum tempo atrás,
Eu lembrava da Michi, ela sempre falava de Efésios, Efésios. E ela falava, eu estava começando a caminhada, né, da armadura de Deus e a forma como ela trazia isso, né, da armadura de Deus. Eu achava sensacional e eu pensava, meu Deus, eu quero orar um dia dessa forma, né, para mim colocar essa armadura. E ela me ensinou, né, ela, juntamente com o pastor lá da igreja, o pastor presidente, me ensinou em orar em primeira pessoa, né? A gente trouxe até no outro episódio isso. E daí entra a questão da visualização que tu estava ensinando ali as mulheres, né? Exato. Se visualizar como um soldado que tu tá indo guerrear, né? Colocando toda a tua armadura pra guerra. Nishi, tu que é referência nisso, compartilha aí com a mulher. É até uma responsabilidade, né? Ela me dizer que eu sou uma referência, mas amei. Eu gosto muito mesmo de Efésios e quando eu entendi essa questão espiritualmente falando, né? Que nós temos guerras espirituais, a questão da armadura, o que é a armadura de Deus? É o poder dele através de nós, né? Então, quando lá em Efésios 6 fala dessa parte do escudo da fé, se você for estudar um pouquinho mais sobre as armaduras que o pessoal usava lá nos tempos romanos e tudo mais, né? O que que era o escudo naquela época? Ele era um... Eu vou dizer aqui, mas depois você pesquisa, tá? E se você deseja que a gente fale sobre todas as armaduras de Deus num dos nossos episódios, comenta aqui que a gente traz para vocês esse conteúdo que é muito muito precioso assim. Mas falando de forma muito pontual sobre o escudo da fé, ele era um escudo que ele tinha uma parte de couro em cima, de couro de animal, e ele era molhado para que quando os soldados fossem para as guerras, o que que eram o que que os adversários faziam? Eles lançavam dardos com fogo. Então, o que que acontecia? Quando batia naquele escudo, isso eu tô falando de forma real, tá? Batia naquele escudo, ele não incendiava, né? Por quê? Porque aquele couro, ele tava molhado. Então, existe toda uma explicação por que Paulo, né, traz dentro da carta de Efésios essas armaduras de Deus. E de forma espiritualmente falando, o escudo da fé, ele é algo ao qual você vai conseguir se proteger de todas as tentações, de todas as setas do inferno, né, sobre a tua vida. Quando eu digo setas do inferno, são pensamentos muitas vezes de morte, são pensamentos muitas vezes de tristeza, de angústia, de ansiedade, que te geram aquele negócio que nem aconteceu, mas que te levam para um futuro que tu nem sabe se vai viver, né? Ou muitas vezes para um passado que te fazem cada vez mais afundar, 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 afundar. E até um mês atrás, trazendo aqui a realidade, trazendo aqui a existência, eu estava passando por um processo da minha vida que eu estava totalmente vulnerável de forma espiritual, e essas setas elas eram muito fortes na minha mente, a ponto de querer me fazer me afastar das pessoas que eu mais amo, das pessoas que estavam ali ao meu redor, e o único desejo que eu tinha era de me esconder, ficar só no meu quarto, trancada, sem ouvir ninguém, sem falar com ninguém. Eu não tinha vontade de viver. E isso é recente, tá, gente? Então não é porque a gente trilha uma jornada com Cristo que nós não teremos aflições, muito pelo contrário. Jesus nos disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós já vencemos porque ele venceu. Então, aí entra mais uma situação. O escudo da fé, ele vem para te ajudar a rebater essas setas, esses pensamentos, muitas vezes até a sabedoria de você saber se posicionar diante de uma situação adversa, diante de uma situação que fuja do seu controle, que queira tirar a tua paciência, né? O escudo da fé, ele vem para isso. E o inimigo, ele sempre vai trazer pensamentos, né? E daí é importante explicar isso para vocês. Os pensamentos, eles podem ser aceitos ou não. Ou rejeitados. Por isso, exato, por isso que a gente precisa verbalizar. Daqui a pouco, aquele pensamento, né, te trouxe algo ruim. E esse algo ruim, a tua expressão facial diz, recebi, né? Digamos, a questão da morte, né? Do sentimento, né? De morte, tenho vontade de morrer. Tu fica com a expressão de tristeza profunda, de realmente não querer continuar. Tu não verbalizou isso, mas o inimigo entendeu que, se eu fizer isso inúmeras vezes, ela recebeu. Mas eu vou lá e verbalizo, né? Através da palavra, verbalizo algo vindo
de Deus, Exato. né? Que tu não recebe aquilo. Então, para você fazer uma conexão muito simples, anota isso que é precioso, tá? Olha só, a fé vem pelo ouvir, certo? Ouvir a palavra de Deus. Ou seja, como eu vou discernir, como eu vou ter o entendimento se esse pensamento que eu tô tendo é uma seta do inferno, é uma seta do diabo, né? É um pensamento que não vem de Deus. Eu vou te dar uma referência lá em Filipenses 4:8 que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que fugir disso aqui não provém de Deus. Então tenha cuidado. Tenha cuidado, tá? Então, aqui você consegue discernir o que realmente vem da parte de Deus e o que não vem. Se estiver fora da orientação que a palavra está te dizendo, do que o escudo da fé, né, que é a palavra de Deus, está te dizendo, com certeza não vem da parte de Deus. E tudo que vem de Deus gera ordem e paz. Se está te gerando qualquer tipo de sentimento, de desconforto, de agitação, de tristeza, principalmente tristeza profunda, de ansiedade, coloque aos pés do Senhor. Porque possivelmente não, já não tenho dúvidas que não é da parte de Deus, né? Então, que a gente possa gerar, que nós possamos, a partir do dia de hoje, termos níveis de fé diferenciados, né? E para a gente ter níveis de fé diferente do que a gente tem hoje, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, a gente precisa compreender o que Deus fala ao nosso respeito, nos conhecermos nele, que é por isso que esse podcast, né, veio a existir, para que a tua identidade em Cristo fosse restaurada, fosse trazida à existência com clareza, né? E que você tenha um direcionamento através da palavra de quem te criou, né? Através do manual da vida daquele que te criou, daquele que te fez. E recebam, mulheres, isso também como um momento, daqui a pouco, em que Deus te colocou nesse vídeo, né? Um momento profético. Por quê? Daqui a pouco você vai nos dizer assim: Tati, Michi, eu não acredito em Deus. Eu não tenho fé porque eu orei, eu rezei, eu falei com Deus e Ele não me responde, né? Eu não tô conseguindo ser sensível ao que Ele tá querendo me dizer. Ou simplesmente Ele não tá me dizendo nada. Se esse Deus que vocês falam realmente existe, Ele me responderia. Mas assim, o tempo de Deus, mulheres, ele é diferente do nosso tempo. E Deus Exato. fala através do silêncio, muitas vezes, do deserto, da necessidade. Então não pense que daqui a pouco, porque ele não te respondeu no tempo que tu quer, ele não te ouviu. Exatamente. Né? E talvez essa dor, né, essa angústia, esse medo que tu esteja passando, incerteza, a gente não sabe o que você está passando, mas o Senhor conhece o teu coração e conhece a intenção do teu coração, Ele está ouvindo e no tempo certo as coisas vão começar a se encaminhar. E Deus usa pessoas, Ele vai colocar uma pessoa na tua vida. E daqui a pouco, se você disser assim, Tati, Michi, eu não tenho ninguém aqui na minha cidade, eu não sei da onde, né, você está assistindo esse vídeo, eu não tenho ninguém aqui que possa me ajudar. Esse canal é para isso. A gente, o pouco que a gente sabe que é muito pouco, talvez seja muito para você. E a gente está aqui para isso. Né? Se você precisar de ajuda, né? Se você quiser compartilhar o que você está vivendo hoje, comenta aqui, nos chama no privado. Se você não nos acompanha ainda no Instagram, o nosso Instagram é @emdoseduplapod. Nos chama lá, nos chama que a gente conversa com vocês, tenta entender o que está acontecendo na tua vida, busca daqui a pouco uma igreja. A gente está aqui para te ajudar. O papel, né, desse podcast, o intuito desse podcast não é sobre curtidas, não é sobre comentários, não é sobre vidas. Se uma vida estiver aqui prestando atenção naquilo que a gente está compartilhando com vocês, é uma vida que o Senhor conseguiu alcançar. E a tua vida importa, a tua dor importa, o teu medo importa.
Isso importa, tudo importa. Então, se a gente tá aqui é porque a gente acredita que cada um tem uma dor, cada um tem uma necessidade e Deus fala de formas diferentes. Por isso que somos mulheres completamente Exato. diferentes. Daqui a pouco você não se identifica comigo, mas se identifica com a Mish. E a gente tá aqui para te ajudar. Amém. Então, eu vou te dizer alguns pontos pra gente encerrar esse episódio, né? Com chave de ouro, pra você anotar aí e pra você poder viver, né? A experiência, o extraordinário de crer no poder do invisível. Então, para que você possa experienciar isso, primeiramente, escreva. Escreva o seu milagre. Escreva o que você deseja, escreva o teu futuro, escreva os teus sonhos. Escreva. A partir do momento em que você escrever, você vai começar a tirar um tempo para começar a visualizar. Te visualize. E assim, talvez você se pegue pensando pequeno, mas você foi feita por um Deus imensurável, por um Deus extremamente grande, onisciente, onipotente, onipresente. E através disso, quando você se apegar nessas palavras, você vai compreender que os sonhos de Deus, eles são muito maiores do que os teus. Ou seja, se hoje você, sei lá, sonha em casar, assim como eu, por exemplo, gente, eu já descrevi meu casamento para o Senhor, mas eu tenho certeza que vai ser muito, 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 muito maior e melhor do que aquilo que eu penso ou imagino, porque é isso que Ele tem para quem, né, deseja desfrutar de uma vida de plenitude com Ele, de uma vida de intimidade com Ele e principalmente de filiação, né? Então, se os caminhos dele, os sonhos dele são muito maiores, né? Imagina que aquilo que você imagina de forma ousada, seja ousada, de forma grandiosa, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, além de escrever, te visualize e verbalize. Verbalize isso. Coloque datas. A gente colocou datas e cá estamos nós, né? E muito antes dos nossos sonhos, a gente pensar assim, ano que vem, não, é muito distante, é algo que para nós era muito distante, né? E a gente nem sabia quem a gente era exatamente no ano passado, a gente estava na fase do autoconhecimento, e assim, ó, Deus virou de cabeça para baixo, sacudiu e Amém. fez, né? Então a gente vai te deixar aqui um desafio, além de fazer isso de forma individual aí da tua casa, de onde você está assistindo, coloca aqui para nós também nesses comentários qual é o teu sonho. Qual é o teu sonho? E no teu individual, a gente quer que você ore sobre isso. Nós te orientamos a orar sobre isso, a verbalizar os detalhes disso, mulher. Verbalize os detalhes disso. E além de tudo isso, a gente quer que no ano que vem nós possamos estar aqui, daqui a pouco compartilhando algo que você vivenciou. Daqui a pouco você é a próxima convidada, né? Exato. A gente não sabe. A gente não sabe. Então a gente te desafia a colocar no papel, a colocar datas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então se permita, coloque datas, comece a andar com pessoas, né, que vivem pela fé. E inclusive, pra gente encerrar aqui... Amiga, a Joquebede aqui. Exato, eu vou falar, gente. Não, ela tava aqui pedindo água, né? Vocês viram que hoje ela ficou bem quieta, né? E mudou o visual. A Joquebede tá usando um óculos que deixará de ser meu. Por quê? Porque eu fui abençoada pela fé. Deus sabia, gente, que eu precisava de um óculos escuro para esse novo verão, para essa nova versão de Michelle empresária. E aí a Joquebede tá aqui usando óculos que eu vou deixar de usar, né? Porque a Triente, gente, me presenteou com um óculos maravilhoso. E a Joquebede só não tá usando aquele que eu fui presenteada porque eu ainda tô na escolha dele, entendeu? Tô na escolha, já abri uma votação lá no Instagram porque tá difícil, gente, é um mais lindo do que o outro. Então começa a seguir a Triente aqui. E, gente, eles, além dos óculos de sol com os designs lindos, eles também vão trazer toda a parte de óculos de grau. Então, assim, a Tati já meio que me influenciou a ter várias armações, né? Ninguém mais me segura agora, né? Só Jesus mesmo. Amém. Mulheres, então vamos tirar os óculos agora, né? Para tirar as escamas dos teus olhos, né?
e viver mais pela fé. Amém. E viver menos pelo que os outros dizem, né, ao Exatamente. nosso respeito, e sim o que A a palavra, palavra de Deus. diz. Amém. Vamos orar pra gente encerrar esse episódio. Vamos. Neste momento, então, nós vamos nos colocar diante da tua presença, Jesus. Sim, Deus. E como um ato profético, Pai, nós colocamos cada mulher que está assistindo a este episódio. Em nome de Jesus. Como um ato profético, Pai, para todas as mulheres que escreveram os seus sonhos, Sim. os seus objetivos, as suas metas de vida, os seus milagres. Nós decretamos, Deus, que o Senhor fará infinitamente Em nome mais de do que Jesus. tudo aquilo que elas pedirem ou pensarem, segundo o teu poder que opera em cada uma de nós, Sim, Pai. Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós colocamos cada mulher que está assistindo esse episódio como um ato profético de que elas viverão o extraordinário do Senhor sobre a vida delas. Que esse ano ainda, Pai, elas viverão os teus milagres. Que elas possam ser ousadas, Senhor. Que elas possam ser ousadas diante da tua presença. Que elas possam ter a identidade delas resgatada, Senhor, Sim, através, em nome de Jesus, do teu Filho amado. Que elas possam, Pai, se tornarem mulheres sábias, mulheres segundo a tua palavra, mulheres tementes ao Senhor, mulheres que vivem uma vida verdadeira, com uma verdadeira alegria. Que o Senhor possa invadir a casa de cada mulher que está assistindo esse episódio no dia de hoje, Pai, e gerar uma porção dobrada de fé em cada uma delas. Nós abençoamos cada uma delas, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, mulher. Fica com Deus. Nós amamos a tua vida e conte conosco sempre. Amém. Beijão.